Pergunta interessante. Olá, eu sei que pode parecer uma questão capciosa, mas gostaria, quando fosse possível, que vocês falassem sobre o aborto. O caso é que, em termos gerais, eu sou contra. Acho que seria melhor colocar a criança para adoção, se fosse o caso, do que abortar. Mas com os últimos acontecimentos e ocorrido com a menina de 10 anos, fico sem saber o que pensar, porque também acho que ela não deveria ser obrigada a ter o bebê. Agradeço. Pergunta da Nayara, que nos acompanha e nos segue nas redes sociais do Raciocínios Espíritas. Bom, essa questão se refere o caso que repercutiu em ampla divulgação nacional, que teve um impacto aí nacional, da criança de 10 anos que foi brutalmente violentada sexualmente, que engravidou, e gravidez gemelar, inclusive, gravidez de gêmeos, e que a justiça entendeu e encaminhou-a. Na época houve grande repercussão. Essa pergunta foi feita justamente naquele período de agosto, onde havia aí uma ampla divulgação do caso, ainda havia debates, discussões e muitas polêmicas envolvendo o caso. A justiça entendeu e encaminhou-a para a prática do aborto, autorizada e legal pelo Estado, uma vez que ela foi vítima de crime ali de estupro, e a legislação brasileira prevê o aborto em casos de estupro. E também havia a ideia de que ela estaria com a vida em risco e, portanto, também a legislação prevê o aborto quando a gestante se encontra em risco. Então, ela estaria duplamente amparada do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista espírita, a gente sabe que o estupro não é justificativa para a prática do abortamento, por uma série de razões. Eu sei que a experiência de engravidar por um estupro, fruto de um estupro, e levar a gravidez adiante é uma prova dolorosa para uma mulher, uma prova severa, mas o Espiritismo explica claramente que o fato de uma mulher ter sido violentada sexualmente, o aborto, não vai solucionar o problema da violência e do trauma. Aliás, acredito pessoalmente, baseado nas colocações dos espíritos, que o aborto, sendo uma outra violência, geraria ali um sofrimento a mais, geraria uma marca a mais e talvez um estresse pós-traumático mais severo, porque a violência sexual não é recuperada, ou não é reajustada, ou não é terapeuticamente resolvida com a prática do aborto, né? Como uma prática, inclusive, que violenta o psiquismo da própria mulher. Então, mesmo em casos de estupro, o Espiritismo se coloca contrário ao aborto, porque sacrificar uma vida em função de uma violência sexual não é viável, não é interessante, não é moralmente adequado. Afinal, se a mulher sofreu uma violência sexual, por que cometer um crime de eliminar uma vida que está em plena formação no útero, só porque é fruto daquela violência, só porque, aspas, eu sei que é uma situação severa, mas uma coisa é distinta da outra. A violência sexual gerou na mulher, claro, repercussões, mas a criança e o espírito que está vindo ali não tem responsabilidade sobre a violência sexual. É claro que se trata de algo muito pesado olhar para aquelas crianças depois e se lembrar da violência, como vai ser esse vínculo com as crianças mais tarde, ou a criança mais tarde, fruto de um estupro, mas não se dá para resolver o problema de estupro exterminando uma outra vida que não tem nada a ver com a situação e que, afinal, não está relacionada e que não vai necessariamente resolver, repito, o trauma da violência. Então, o Espiritismo se coloca contrário à ideia do estupro e do aborto fruto de um estupro. Se a gestante, mais tarde, não tiver condição de dar conta daquele bebê fruto de um estupro, que ela dê à criança, que ela encaminhe para a adoção, que ela alegue que não tem condição psicológica para dar conta de uma maternidade fruto de um estupro, mas que não extinga aquela vida. Quase sempre, quando ela deixa nascer,
é difícil mais tarde encaminhar. Raramente ela não tem condição realmente, porque o vínculo se estabelece mesmo que no período da gestação. Então, nós temos esse caso aí clássico, esse caso categórico do aborto, que o Espiritismo é contra. No caso da mãe estiver em perigo, estiver com a vida ameaçada, esse é o único caso que o Espiritismo se coloca a favor do aborto, chamado hoje na medicina de aborto terapêutico, que é o caso em que a gestante corre risco de vida. Então, nesse caso, a vida da gestante é mais importante do que a vida do feto em formação, porque os espíritos dizem que é melhor sacrificar uma vida que ainda não se encontra estruturada do que arriscar perder uma vida que já está organizada física e biologicamente. Afinal, essa vida que está organizada física e biologicamente é inclusive a matriz geradora da vida, e que, de alguma forma, estando organizada, pode receber aquela vida novamente em uma outra gravidez que não corra risco. Então, nesse sentido, ademais, arriscar a vida da gestante é talvez arriscar a vida dos dois, de feto e gestante, a depender do caso, né? Hoje em dia, com o avanço da medicina, com o avanço da ciência, é muito raro nós termos a necessidade de um aborto terapêutico. Lembro aqui do caso talvez único, ou pelo menos um dos únicos casos em que é passível o aborto terapêutico para evitar que a gestante morra, que é o caso da chamada gravidez ectópica, a gravidez na trompa, em que aquele feto ali na trompa, portanto fora do ambiente uterino, fora ali do ambiente natural em que o óvulo se desenvolverá, na trompa ele vai, de alguma forma, morrer. O feto vai morrer, não vai se desenvolver e vai causar uma hemorragia na trompa da mulher, gerando uma hemorragia na própria mulher e gerando a morte da própria mulher, a morte da própria gestante. Nesse caso, inclusive com risco de perder a trompa, é sugerível, é adequado, é aconselhável que se interrompa essa gravidez para que a gestante não morra mais tarde de uma coisa muito séria. Ademais, a própria gravidez não vai adiante, uma gravidez nas trompas, né? Esse é o único caso que me lembro aqui, que me passa aqui pela cabeça, que seria aconselhável a prática do abortamento, a prática do aborto chamado terapêutico. No caso da menina em tela, a gente tem aí um problema sério, uma questão delicada, que envolveu muitas polêmicas, que envolveu muitos debates, muitas discussões, muitas divisões de opiniões, porque no caso de estupro, repito, o espiritismo é contrário ao aborto, então nesse sentido, a justificativa de levá-la ao abortamento por conta de estupro, embora seja legal e apoiada, amparada pela legislação, o espiritismo considera imoral, porque não é o fato de uma coisa ser legal que é moral. Era legal perante as leis, mas era imoral ou amoral do ponto de vista da doutrina espírita, considerado um crime, portanto, e um erro grave, uma atitude infeliz, abortar, mesmo que em justificativa ou em função de um estupro. No caso da gestante correr risco de vida, aí que as opiniões se dividem muito, e se dividiram muito ao longo daqueles meses, né? Junho, agosto, setembro desse ano, onde houve um grande debate, uma grande discussão, e os próprios especialistas se dividiram a respeito do tema, né? É óbvio que uma criança de 10 anos não está em uma fase adequada para a gestação. Não está em uma fase adequada para a gestação. A rigor, o que alguns médicos, obstetras, ginecologistas falaram é que a mãe, a menina de 10 anos, com gravidez gemelar de gêmeos, teria riscos talvez cardiológicos, riscos inclusive de morrer, um parto muito mais complicado, 4 vezes mais de maiores complicações de um parto com uma criança de 10 anos. É algo absurdo, é algo até monstruoso a gente pensar, bizarro inclusive a gente pensar, uma menina de 9, 10 anos, por exemplo, engravidar, é claro. Do ponto de vista, mas aqui eu estou me restringindo do ponto de vista da medicina, porque se é grave, se é esquisito e se é triste a gente ver uma menina grávida de 10 anos, né?
Também é um tema muito delicado e que a gente precisa avaliar com muito cuidado, porque também são duas vidas ali que estão em desenvolvimento. Dois espíritos que reencarnaram por meio dela. Então é necessário que a gente avalie com lógica, avalie com imparcialidade, sem sermos tomados por emoções e por apaixonamentos, para a gente avaliar o caso de maneira profunda. Então alguns especialistas se manifestaram dizendo que corre risco de vida, que a gravidez é muito mais complicada, que já viram meninas sofrerem em gravidez, em gestações dessa natureza, e que deveria ser evitada essa gravidez, deveria, portanto, ser encaminhada para a interrupção da gravidez. Esse é o caso aqui que os especialistas se manifestam. Por outro lado, outros especialistas se manifestaram dizendo que não é bem assim, que é necessário analisar cada caso é um caso, porque há inúmeros casos, infelizmente, inúmeros casos de meninas que engravidam com 9, com 10 anos. Uma menina no Peru famosa engravidou com 9 anos, e há alguns outros casos de meninas com 10 anos que engravidam, levam a gestação adiante, não tem nenhuma complicação, tem o parto, e é claro que não estamos em uma situação ideal de uma menina de 10 anos ter filho, é claro, mas do ponto de vista do risco da gestante, alguns casos relatados por profissionais, as meninas levaram adiante, conseguiram realmente ter o bebê e não tiveram nenhuma complicação de saúde, nada a esse respeito. Aí o que vai fazer com o bebê depois disso aí é outra coisa, outros 500. Se adota, se encaminha para instituições, se for o caso, né, os familiares cuidam, não necessariamente sobrecarregar uma criança de 10 anos com a obrigação de ser mãe se ela não tem condição psicológica e emocional, mas permitindo ali que a vida nascesse. Então há inúmeros casos relatados de gravidez nessa idade que se leva adiante e que não tem problema nenhum, não tem complicação nenhuma. Alguns especialistas, inclusive da Associação Médico Espírita do Brasil, se manifestaram dizendo algo nesse sentido, afirmando que se engravidou é porque já estava entrando na puberdade, que talvez pelo estímulo também da violência sexual, e a gente sabe que crianças que são violentadas sexualmente recebem esse estímulo e acabam tendo uma puberdade mais precoce por conta do estímulo sexual, mas se houve realmente gravidez é porque houve ovulação, portanto havia puberdade, e a rigor o corpo feminino não estava totalmente preparado, é claro, é diferente de uma menina de 18, 19, 20 anos com relação a uma criança de 10 anos, mas tendo ovulação e tendo puberdade, o corpo está se preparando para a gravidez, a rigor, tecnicamente, biologicamente, está em vias, já com algumas condições de gravidez, ainda que com 9, 10 anos seja absurdo pensar e não seja uma situação nada ideal. Então, os especialistas se dividem a esse respeito. Se dividem de tal forma que nós ficamos na dúvida. Porque como nós não somos especialistas na área de obstetrícia, na área de ginecologia, temos que ouvir a palavra dos especialistas. Se por um lado corre risco de vida, está amparada ali pelos conceitos espirituais, está profundamente moralizada do ponto de vista espiritual para a prática do aborto terapêutico. Se no caso específico, já que alguns advogam que cada caso é um caso e que naquele caso específico deveria ser examinado o real risco de vida daquela gestante, afinal a menina de 10 anos me parece que já tinha 3, 4 meses de gestação, não me parece estar no começo da gestação, então também tem esse fator complicador. A gravidez já estava em estado um pouco mais avançado. Eu acho que 4 ou 5 meses de gravidez, se não me falha a memória aqui, segundo aqui o que a imprensa, a mídia se manifestou. Nesse caso já se encontra em gravidez em estado avançado. Então a questão capital que a gente precisa responder aqui para se posicionar é: a menina corria porque já foi feito o aborto, a menina corria realmente risco de vida? É essa a questão. A depender da resposta, a gente tem a resposta baseada na questão 359 de O Livro dos Espíritos, quando os espíritos afirmam aquilo que eu já falei. É melhor sacrificar uma vida em formação do que arriscar uma vida que já está organizada, que já está estruturada, no caso a vida da gestante. Então, a respeito dessa pergunta, a menina realmente corria risco de vida, sim ou não?
Os próprios especialistas se dividiram a esse respeito. Se os especialistas se dividiram a esse respeito, nós não nos sentimos em condição de nos manifestarmos de maneira contundente de um lado ou de outro. Houve, portanto, um amplo debate, polêmica de tudo que é jeito, uso desse evento para politização política, o que é lamentável, né? Debates políticos e defesa de bandeiras políticas e até políticas partidárias, que é triste isso daí, mas que é natural, que é inevitável e que envolve sempre os grupos contra aborto, pró-aborto, aí que discutem socialmente, né? A questão é responder se a menina corre ou não corre risco de vida. Se corre risco de vida, é preferível o aborto terapêutico. Se não corre risco de vida e se há possibilidade de uma gestação relativamente normal, de uma gestação em que ela não corra risco de vida, preferível é levar adiante e deixar a vida nascer, deixar a vida ir em frente, deixar a vida se manifestar, mesmo que nessas condições não sejam as condições ideais. Só um dado aqui que eu gostaria de acrescentar. O aborto que foi feito em relação a essa menina, na verdade, foi uma gravidez antecipada, foi uma cesárea antecipada, a gestação era de 5 meses, então se fez a cesárea, retirou o feto, que talvez pudesse até viver extraútero, né? A gente tem prematuros de 5 meses, por exemplo, que chegam a viver extraútero. Então retira ali o feto e e se interrompe a vida, né? Se interrompe a vida, se realiza o aborto terapêutico. Então, na verdade, houve, portanto, uma cesárea antecipada, e a minha pergunta também é: até que ponto essa cesárea antecipada que foi feita é mais segura para a vida daquela menina de 10 anos do que, por exemplo, a gravidez mais adiante e a cesárea com a gravidez já plenamente desenvolvida? É uma questão que eu não sei responder porque, repito, não sou especialista. Então é uma questão que a gente fica aí em dúvida, é uma questão que fica aí no questionamento, mas o que a gente pode dizer aqui claramente é, em qualquer situação, o amparo, o apoio, a misericórdia e a compaixão em relação à criança. O que é mais lamentável são as manifestações de crítica, de condenação, chamando a menina de assassina, por exemplo, condenando a menina, que na verdade não é nem juridicamente capaz, é incapaz juridicamente, que na verdade os responsáveis, inclusive o Estado, etc., que deliberaram pela decisão final. Então, não podemos agora apedrejar essa menina em função de uma polêmica que até dividiu profissionais, o que é lamentável, porque senão, em função da ideia e dos conceitos, a gente coloca as ideias e os conceitos acima das pessoas e sacrifica as pessoas em função de ideias e de defesas apaixonadas de ideal. Lembremos de Jesus, que dizia: misericórdia eu quero e não sacrifício.